E como vocês muito bem sabem, nesse canal aqui tem a opção de apoiar com um Pix. E isso te dá direito a duas coisas. A primeira delas é não ser um corno. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Se você apoia esse canal aqui com um Pix, automaticamente você está imune a ser corno. E mesmo que você tenha sido corno, você não é mais corno. Mas se você não manda, essa aí é uma foto sua. E também te dá o direito de me obrigar a assistir o que você quiser. Eu assisto normalmente o que pedem? Não. Mas hoje isso vai mudar. Não devido a grandes valores que mandaram pra mim, pra vocês verem como eu sou humilde, mas devido à insistência constante da mesma pessoa. Já é o segundo Pix que eu mando, mentira dele, mentira, é o primeiro, pra ver o Bar da Luva Dourada, seu furry capitalista, toma mais dinheiro. E ele manda novamente, olá de novo, eu sei que o Bar da Luva Dourada tem um nome de merda, mas eu te garanto que você vai se arrepender. Amo você e etc. Depois ele volta novamente a falar olá de novo, Furry Verde. Se tu não quer assistir aquela merda de Luva Dourada, vê o filme do YouTube onde o Selbit é o vilão. Meu amigo, eu fui ver isso aí no cinema. Você me respeita. Então, depois de ser brutalmente molestado por dias com essa sugestão, porque não foi só no Pix aí, ele entrou nos comentários e comentou em vários vídeos pra mim ver o Bar da Luva Dourada. E de verdade, eu nunca vi um homem com uma paixão tão grande, com um desejo tão insaciável pra mim ver um filme. Eu fiquei admirado, cara. Eu pensei, puta que pariu, deve ser o melhor filme de todos os tempos. Deve ser uma maravilha. Deve ser uma coisa fenomenal que o cara viu. Ele viu aquilo e falou, não, o Raposo tem que ver isso aqui, cara. Eu não vou descansar enquanto ele não vê essa obra de arte. O cara tava quase invadindo minha casa e me obrigando a assistir o bagulho. E o pior de tudo, é que o filme é uma bosta. É bem ruim. Muito ruim. O Bar da Luva Dourada. Se você voltar uns vídeos atrás, você vai ver eu lendo os pics quando eu digo que o Bar da Luva Dourada parece um nome de filme libidinoso. E infelizmente não é um nome de filme libidinoso. É o nome de um filme tenebroso. Realmente é uma das maiores atrocidades que eu já vi na minha vida. Muito obrigado, Carlinhos, sair delas. Então esse é o vídeo. Vamos falar do Bar da Luva Dourada. Se o vídeo for ruim, a culpa é do Carlinhos sei delas. Se o vídeo for bom, isso aí é competência minha. E o patrocinador de hoje é o SpyX, um aplicativo que ajuda você a proteger quem você ama. SpyX é uma ferramenta de monitoramento inteligente e discreto. Isso significa que serve para você ver tudo o que está acontecendo em um celular em outro dispositivo. Isso inclui funções como localização, acesso a conversas de WhatsApp e de redes sociais também. Tudo isso em tempo real. SpyX é uma ferramenta de monitoramento simples, fácil de usar e melhor ainda, os valores são todos acessíveis. Lembrando que ele funciona tanto em iOS quanto em Android, então seja qual for o celular, você vai poder estar monitorando. Clique no link da descrição e confira. Tá vendo esse rapaz aí com um rosto de quem o médico fez embaixadinha com ele durante o parto? Esse aí é o protagonista. O seu nome é Fritz Honka. Um homem lá para casa dos seus 30 anos, que mora na cidade de Hamburgo, na Alemanha, durante os anos 70. E além da sua cara, que é mais feia do que fim de balada na faixa de Gaza, nosso querido Fritz Honka também é um completo e é a definição de um fudido. Completamente fudido. Ele trabalha em um emprego onde ele ganha pouco. E o pouco que ele ganha, ele gasta nos bares por aí. Ele mora em uma kitnet completamente nojenta e imunda. E para piorar tudo, ele é um ninfomaníaco. Que para quem não sabe o que é isso, é uma pessoa viciada em atos libidinosos. O cara só pensa em atos libidinosos o tempo inteiro. E inclusive vai ser muito difícil mostrar qualquer imagem desse filme, porque a maior parte do filme se passa na casa dele. E na casa dele tem 800 fotos de mulher sem roupa na parede, mano. Recorte de revista, só putaria colado na parede, cara. O cara não descansa, velho. Ele quer chegar em casa e olhar safadeza. E aí que mora o primeiro problema de tudo. O cara tem esse vício em libidinagem, enquanto ao mesmo tempo ele é broxa. Sim, pois é como se um autista tivesse hiperfoco em churrasco, mas ele fosse vegano. Não ia servir pra nada e só ia fazer ele sofrer. No máximo ele ia sentir o cheiro. E mesmo assim, mesmo se a benga dele levantasse, ele ainda parece aquele cachorro lá que o Nando Moura usava para imitar o PC Siqueira. Ele que é
Vou me fortificar. Vou me tornar uma máquina de combate. Vou dar socos na sua cara. E o que eu quero dizer com isso? Isso significa que nenhuma mulher em sã consciência daria para esse homem. Para vocês que não sabem, como se eu estivesse vivo nessa época, mas os bares antigamente eram tipo Tinder. Você ia lá para conhecer gente fácil e esquisita. E você pagar uma bebida para alguém era tipo dar um like. E a pessoa aceitar era tipo um match. Só que ninguém queria mexer com esse rapaz aí. Tem uma cena onde ele é brutalmente mogado por várias mulheres dentro do bar. Alles, frag die Dame mal, ob sie was trinken möchte. Der junge Mann würde dir ein Getränk ausgeben. Vou me fortificar. Er ist mir zu hässlich. Ich stehe nicht auf dich. Frag die mal. Du, willst du noch was trinken? Er würde dir gern was ausgeben. Alter, den würde ich nicht mal anpissen, wenn er brennt. Glutão acabou pro Beta. Mas até para isso, esse homem mostra que pro Beta às vezes sobra alguma coisa, mas não de um jeito muito bom. Porque é o seguinte, o bar da Luva Dourada era um bar de gente miserável, de gente pobre, de gente bem fodida mesmo. Quem é nesse bar era a escória da sociedade na época. Era o que? Era puta, era nóia, era bêbado, era repositor do atacadão, só o lixo do lixo da sociedade. O bar funcionava 24 horas, então ia muita gente fodida lá o tempo inteiro. Então nosso querido protagonista, Fritz Honka, ele pensou consigo mesmo: meu Deus, nenhuma mulher quer dar pra mim por livre e espontânea vontade. Então elas vão ter que dar por livre e espontânea necessidade, eu vou comer mendiga. Então toda vez ele ia no bar, ele tentava ali, ele tentava ficar com as mulheres normal, mulher que almoçou mais de 2 vezes no dia. E obviamente ninguém queria dar pra esse mano, ninguém queria dar pra ele. Então ele aceitava o seu papel de beta, ele olhava em volta, ele procurava mulheres que tinham cara de quem não tomava banho faz uma semana, cara de quem acabou de sair do Bom Prato, cara de quem tem Kawaii instalado no celular e falava: é essa mesmo. Então ele pagava uma bebida para essas mulheres que, como eram miseráveis, aceitavam. Então ele jogava o papinho nelas, falava: vamos lá em casa, tem bebida, tem comida, tem teto também, acho que você não conhece, é um bagulho que você dorme embaixo. E elas, obviamente, como não tinham nenhuma opção melhor na vida, inclusive, aceitavam. Só que aí tem o problema, né? O cara ele conseguia levar algumas mulheres para casa dele, só que ele não tinha o instrumento pro negócio. A benga dele não subia de jeito e de forma nenhuma. Ele até tentava botar as mulheres lá para dar uma sugada no malandro, só que o bagulho parecia um babalu na boca delas, mano. Não subia de jeito nenhum. É um bagulho triste mesmo. Então, pra ele poder, sei lá, saciar um pouco o desejo de macetar uma mulher, ele usava objetos pela casa pra enfiar nelas, né? Uma colher de pau, um pedaço de salsicha. Só que mesmo assim, isso nunca era o bastante para saciar essa fome que ele tinha de atos libidinosos. E para piorar, ele era um cara extremamente emotivo, bêbado e broxa. E isso dava uma combinação de um cara que surtava quando ele se sentia impotente. E o que ele fazia quando ele se sentia impotente? Ele matava a mulher. Então, sim, ele é um serial killer. Só que também, além de tudo, não basta o cara ser feio pra caralho, o cara ser broxa, o cara ser um bêbado, um liso, um fudido, morar num chiqueiro da porra, ele também é burro pra cacete. Tipo assim, não que eu queira que ele seja um bom serial killer, mas se for pra fazer, faz direito. Pelo menos faz direito. Ele não fez direito, ele é muito imbecil. O filme já começa com a primeira vítima dele. Uma senhora, uma dama da noite de mais idade lá, que aceitou ir pra casa dele, e quando ela riu da sua impotência, ele eliminou ela. Essa foi a sua primeira kill na vida. E qual a primeira coisa que alguém pensa depois de fazer isso? Meu Deus, preciso me livrar desse corpo aqui pra ninguém descobrir. Então o Fritz Honka aí, ele faz referência a uma marca de farofa temperada muito boa. Ele picota a mulher e bota os pedaços na mala. Só que esse imbecil do cacete, esse animal do caralho,
Ele pega tipo 2 pedaços do corpo, porque é o que cabe na mala, e o lugar que ele decide descartar o corpo é na esquina da própria casa. Pra piorar, ele vê o quanto era pesado a porra do corpo e quão arriscado era andar por aí com pedaços de corpo. Ele decide que o melhor lugar para esconder o corpo é dentro da própria casa. O cara abre um buraco na parede e esconde o corpo lá dentro. E ainda pior, ele se safa dessa por 2 motivos muito simples. Primeiro, a época, e o segundo é racismo. E por que eu digo isso? Primeiro, porque eles encontraram os pedaços do corpo, só que não tem como ter nenhum suspeito, porque não existia câmera de segurança, não existia celular, ninguém viu, então não tem como acusar ninguém. Só acharam uns corpos ali e falaram, putz, achamos uns corpos aqui. Segundo, ele escondeu o corpo dentro da própria casa. Obviamente, o corpo ele vai apodrecer, ele vai soltar cheiro, um cheiro tenebroso. E durante todo o filme, todo mundo que entra dentro da casa pergunta, meu irmão, que cheiro é esse de cu nessa casa, velho? Que cheiro de porra seca é essa? De corpo falecido é esse, meu amigo? E ele tinha uma resposta pronta para isso. Os vizinhos dele, que moravam no andar de baixo, eram gregos. Então toda vez que alguém perguntava do cheiro, ele falava, putz, é os vizinhos aí fazendo comida, mano. Eles usam uns temperos grego aí que deixam um cheiro muito forte. E o que todo mundo falava? Beleza, então. Todo mundo acreditava nisso aí, velho. E bom, basicamente o filme é só isso aí mesmo. 1h40 de um cara todo torto, dando em cima de mendiga, broxando e enfiando elas num buraco. De novo e de novo e de novo. E bom, eu acho que nem compensa ficar descrevendo detalhe por detalhe de cada mendiga. Afinal, o final é sempre o mesmo. E bom, depois de ele fazer várias vítimas, a família de gregos que mora embaixo dele esquece o forno ligado e causa um incêndio no prédio. E quando os bombeiros entram lá, eles descobrem os corpos e ele é preso e o filme acaba exatamente aí. E quando eu acabei esse filme, eu fiquei com uma sensação de vazio, como se a história tivesse acabado no meio. Então eu comecei a me questionar várias coisas. Por que cortaram o filme pela metade? Por que alguém me pagou 3 vezes pra ver essa bomba? O que acontece com o protagonista do filme? O que acontece com as mulheres que ele eliminou? Então eu tive que ir no Google pesquisar. E foi aí que eu descobri algo que, tipo assim, pra mim o filme, até esse momento, até o momento de eu ir pesquisar, era um filme ruim. Mas quando eu descobri um fato, ele virou um filme mediano. E que fato é esse? É o fato de que esse homem bem aí, ele realmente existiu. E a história dele foi exatamente essa. E isso me fez odiar um pouco menos o filme. Porque você me fazer um filme sobre um cara com rosto de cachorro que espanca a mulher baixa renda e enfia na parede sem razão, eu acho um pouco gratuito demais. Mas se você tá me contando uma história de algo que realmente aconteceu, o filme ele ganha um motivo dele existir. Então deixa um pouco melhor. Então, após o filme, eu comecei a pesquisar sem parar sobre o Fritz Honka, o serial killer de Hamburgo, para eu descobrir como a história acabava, já que o filme cortava no meio. E o que eu descobri me deixou completamente insatisfeito. Houve as investigações para descobrir que ele era o culpado, e quando chegou na frente do juiz, o juiz olhou para aquele homem e disse: ele é maluco, ele não pode ser preso. Então deram outro nome pra ele e ele passou o resto da vida num hospital. Pois é, ele não foi punido pelas mulheres que ele matou e enfiou num buraco, foda-se. E mais absurdo do que a decisão desse juiz é o fato de que esse ator aí é o mesmo que faz ele no filme. É um puta trabalho de maquiagem. Só que depois de eu pesquisar, de eu descobrir a razão do filme existir, de eu descobrir o que acontece após ele acabar, ainda me perdurou uma pergunta na minha cabeça. O porquê alguém me pagaria 3 vezes e insistiria tanto pra eu assistir uma bomba como essa? Essa é uma resposta que eu acho que eu nunca terei. Eu nunca vou descobrir o motivo por trás disso. Eu não vou descobrir os objetivos desse psicopata chamado Carlinhos, rei delas, que queria me ver vendo um cara espancando mendigo e enfiando na parede. Eu nunca vou saber. E lembrando, se você quiser que eu assista alguma coisa, se você quiser me obrigar a assistir alguma coisa, você pode entrar nesse Pix bem aí na tela. E lembrando também que no próximo vídeo eu vou ler no final dele tudo que vocês mandarem aí. Então se você quiser aparecer lá, sabe-se lá por quê, manda aí alguma coisa. Ou não, mas se você não mandar, você é corno.